Graça e paz, meus irmãos. A nossa devocional de hoje está no texto de Lucas 5, versos de 1 a 8. Acompanhem a leitura comigo. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro estava, meus irmãos, cansado, pois havia pescado a noite toda e não tinha tido nenhum resultado com isso. E depois de pescar a noite toda, havia estado com o Senhor Jesus no seu barco, enquanto ele pregava às multidões. Quando Jesus acabou de falar às multidões, mandou que Pedro lançasse as redes para pescar. Pedro respondeu a essa ordem com ironia, e ele diz: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. A resposta que Pedro deu a Jesus demonstra o seu descrédito e todo o seu desconhecimento a respeito da divindade do Mestre. Na realidade, Pedro e os demais discípulos ainda não sabiam quem de fato era Jesus. E quando eles lançaram as redes e os peixes começaram a pular, e era tamanha a quantidade de peixes que a rede se rompe, e aquele barco repleto de peixes já não era suficiente, eles mandam chamar o outro barco que estava ancorado na praia, e todos os dois barcos ficaram repletos de peixe até quase afundarem. E Pedro percebe que aquela pesca era uma pesca milagrosa. Ele percebe que ele não estava diante de um homem comum. E ele larga para lá as redes e corre ao encontro do Mestre e se prostra diante de Jesus e diz: Senhor Jesus, afasta-te de mim, eu não sou digno de estar diante de ti, eu sou pecador. Naquele momento, Pedro percebeu que estava diante do Santo de Deus. Percebeu também quem ele era. Jesus não era desse mundo. Jesus era o modelo de santidade, justiça e pureza. E Pedro estava ali diante dele. E assim como Isaías tremeu quando esteve no templo, diante de Deus, Pedro aqui também tremeu e ele estava perdido. Ele não podia suportar estar na presença de Jesus. E ele fala: Senhor, afasta-te de mim. Senhor Jesus, afasta-te de mim. Eu não sou digno de estar diante de ti, porque sou pecador. Há um pensamento do teólogo João Calvino que eu vou ler para vocês. E ele diz assim: daí aquele temor e assombro com o qual, como as Escrituras invariavelmente relatam, homens santos foram atingidos e dominados sempre que contemplaram a presença de Deus. Os homens só ficam de fato tocados e impressionados com a convicção de sua insignificância quando se comparam com a majestade de Deus. Em outras palavras, Calvino disse: o relato das Sagradas Escrituras é que
é de que todos os seres humanos que foram expostos à santidade de Deus tremeram em sua presença. Nós vamos observar aqui que homens santos e não homens ímpios contemplaram a presença de Deus e tremeram. Deus não se manifesta a ímpios, Deus se manifesta a homens crentes. Não há dúvida de que quando chegar a hora, todos os homens de todos os lugares, de todas as épocas que viveram sobre esta terra, verão a Deus. Mas esse dia não será um dia de alegria para os que se perderam, será um dia de juízo. Para os crentes, para os que se salvaram, será o dia mais alegre de todos os dias de nossas vidas. Segundo os Coríntios 5:10, Paulo fala: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nossos pregadores hoje fazem o que podem para esconder da igreja a verdadeira identidade de Deus. E fazem isso porque não querem assustar as pessoas, explicando, ensinando o verdadeiro caráter de Deus. Nosso Deus é Deus de justiça, nosso Deus é um Deus santo, nosso Deus é um Deus de amor. Queridos irmãos, eu os convido a adorar nosso Deus pelo seu amor, justiça e santidade. Faça isso e você será feliz. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o teu Santo Espírito nos expõe nos ilumina para que entendamos a tua palavra. Obrigado pelo conhecimento de que somos teus filhos e quando o Senhor Jesus voltar, estaremos contigo e seremos felizes na tua presença. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.